Bom, na realidade, eu fiz uma proposta para o Samir, que foi quem me convidou, através da Liga da Educação Médica, para que a gente fizesse uma proposta de café filosófico, ao invés de eu dar uma palestra. Então, o professor Samir falou na hora, e na realidade, o professor Samir vai me fazer umas perguntas, e eu vou estar, então, dialogando com o Samir a respeito de conteúdos que são relevantes para a educação médica. Mas, antes disso, eu queria agradecer, em primeiro lugar, primeiro o Samir, obviamente, o Samir Schneid, o Murilo e a Liga da Educação Médica, a professora Cíntia Blanc, porque, graças ao projeto da professora Cíntia Blanc, de extensão à comunidade de professores da escola pública, é que eu, de alguma maneira, fui convidada para participar da Superliga, que era um grupo do professor Samir e dos estudantes de medicina, pelo fato de ser professora. Mas eu vou parar por aí, porque senão eu vou estragar as perguntas que o... Tá bem. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir ao professor Samir que pausasse a apresentação que ele está fazendo na tela e para a gente ver vocês em tela cheia e poder acompanhar essa discussão de forma mais próxima. Também acho que eu ia botar o slide, mas eu acho que não vai precisar. Bom, a Beatriz, ela é a entrevistada, né, e ela começou como se ela fosse a apresentadora do programa. Eu sou o apresentador, né? Então, boa noite. Nós estamos aqui na jornada da Liga de Educação Médica, hoje, dia 18 de julho, e com muito prazer vamos receber a professora Beatriz de Freitas, que vai nos brindar, então, com a experiência que ela tem, um pouco da experiência que ela tem, relacionada aí com habilidades e competências, né, que são, assim, enfatizadas, né, sublinhadas nesta época da pandemia, relacionadas com a educação médica. Tá? A Beatriz não é médica, a Beatriz é da área da educação, como já falou também a professora Rosária e a professora Simone, que são da área da educação, mas nós somos a Liga de Educação Médica, né? E a Beatriz tem uma formação que realmente é invejável. Ela tem doutorado em Oxford, em filosofia da educação, mas o que nós vamos trabalhar hoje é alguma coisa sobre filosofia também, mas nós vamos abordar mais a questão a importância do domínio, da habilidade, da competência em línguas, né? Tá? Então, eu tenho uma sequência de perguntas e nós vamos aqui começar, botar os óculos. Tá? Quem quiser se inscrever para perguntas também ao longo do nosso diálogo aqui, a proposta, lembrando, é de café filosófico, tá, gente? E daí vocês têm que fazer a pergunta pelo chat. Isso. Né? E eu acho que a Gabi traz para nós, né, Gabi? Tá? Bem, Beatriz, conte um pouco sobre a sua trajetória e como ela pode contribuir para essa jornada de educação médica. Então, Samir, de mais de 20 anos como professora, como tradutora e como arte educadora, tá? E, na realidade, nessa caminhada de 20 anos, ela foi feita ao longo de 5 países. E nesses 5 países, na realidade, o meu propósito não só era aprender a desenvolver habilidades e competências linguísticas, quanto principalmente ajudar as pessoas de todas as classes e etnias, etc., a poder desenvolver também as competências e as habilidades linguísticas, tá? Então, eu acho que, de certa forma, eu vou dar uma palhinha, mais ou menos, para vocês, como é que as habilidades linguísticas podem ser importantes na educação médica. Mas existem outras também. Então, muito bem. As habilidades linguísticas, né, e a educação médica,
Quais as habilidades e competências que, na sua opinião, para a educação médica nesta pandemia? Então, o que acontece? Eu enxergo como 3 habilidades e competências principais que se tornaram bastante relevantes durante essa pandemia. Elas sempre foram relevantes no currículo de educação médica. Mas agora, na pandemia, em primeiro lugar, eu queria destacar a habilidade e a competência matemática, porque nunca foi tão importante a gente tentar entender o formato das curvas de transmissão do vírus, as estatísticas que estão saindo diariamente sobre no mundo inteiro e que influenciam ou não influenciam o tal do lockdown, que já é uma palavra em inglês para a gente explorar daqui a pouco. Tá? Então, essa é a primeira habilidade e competência que ficou evidente que o médico vai ter que, de alguma maneira, dominar, tá? Durante a pandemia, e provavelmente cada vez mais daqui para frente. A segunda habilidade... E que problema, pois é. Então, teoristas do currículo já vão pensando numa maneira de inserir, né, a matemática no currículo de uma forma mais profunda, talvez. A gente está em Pelotas, a gente está na epidemiologia. Então, nós estamos no centro certo. O centro de referência para o Brasil e o mundo. É verdade, né? Da matemática. Exatamente, da matemática médica. Né, pelos estudos longitudinais que são feitos aqui. Bom, então tem Big Data, né, para a gente lidar aqui. Bom, longitudinais e agora estudos populacionais. Estudos populacionais de Big Data. Não, Big Data não. Atualmente é pesquisa, o que o reitor está fazendo. Ele está coletando dados diretamente. Modelagem. Exato. Através de telefonemas, através de mídias sociais, palavras em mídias, sobre febre, sobre sinais de doença. Habilidade e competência médica, ela está saltando aos olhos, né? Como importante para a educação médica. A segunda é exatamente o trabalho de vocês no LabEnSim. O que é o LabEnSim? O Laboratório de Ensino por Simulação de Emergência Médica. Tá? Então, nunca foi tão importante na medicina a formação do médico na emergência médica, porque agora com a Covid-19, o médico tem que saber como entubar, como ressuscitar um paciente, né, como fazer um atendimento padrão de parada cardíaca, se é que eu decorei bem o que o LabEnSim está proporcionando nesse momento, e que vem proporcionando há 15 anos, né, professor? E que agora está em evidência pela necessidade que ficou evidenciada durante a pandemia. Né? É uma obrigação curricular. No momento que forma um profissional, tem que estar formado, tem que estar preparado para atender essas situações que agora está aí. Não adianta, o colega ele é clínico, mas ele está lá em Piratini, o doente tem Covid, precisa ser entubado, alguém vai ter que entubar, tem que saber o procedimento, tem que estar bem treinado, muito bem treinado nisso daí também. Né? Bom, a terceira é justamente a área que eu gostaria de me aprofundar, a terceira habilidade e competência, que é a habilidade e competência linguística, principalmente no inglês. Né? Por que será que o inglês é tão importante nesse momento? É uma boa pergunta. É a pergunta que você ia me fazer, Samir. Vamos ver aqui. Pois é, exatamente. Está aqui a pergunta número 2. E por que o inglês? Bom, eu sou fã de carteirinha do Ariano Suassuna. Um grande mestre, Ariano Suassuna, nosso escritor, que valorizou demais a cultura brasileira, que mostrou que o Brasil é riquíssimo em termos culturais, que o português é uma língua maravilhosa, uma língua que foi criada, que era um dialeto do espanhol, e foi transformado numa língua pelo potencial poético que ela tinha. Então, assim, o
o português é maravilhoso, a nossa cultura é maravilhosa. O Suassuna já dizia, eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, ele dizia, né? Mas a gente não tem como negar que, nesse momento, é muito importante para o médico, para o estudante de medicina. A gente pôde ter esses testemunhos na roda de conversa dos rapazes e das moças da Liga da Educação Médica, às 14h30 hoje, que eu assisti com muito prazer e parabenizei, né, uma roda tão rica. E eles deram seu testemunho do quanto foi importante a competência no inglês para poder acompanhar a atualização dos dados diários sobre a prevenção e o tratamento da Covid-19. Eu até andei conversando com as pessoas da Liga da Educação Médica quais são os periódicos que eles consultaram, né? Então, eles me disseram que o New England Journal, o British Journal, a plataforma da internet de atualização, que é o UpToDate, a CDC, que é o Center for Disease Control americano, e a OMS, que as mensagens veiculadas da OMS são todas em inglês. Então, assim, não tem como negar que, nesse momento, se o médico que precisa orientar a população, porque não tem como a gente negar que a gente está com um problema de desarticulação entre o Ministério da Saúde, os governos federais, municipais, estaduais, não dá para contar com uma orientação em português nesse momento do Ministério da Saúde. E o médico, realmente, para poder se atualizar e para poder informar a população, para poder se informar e saber o que fazer nas suas tomadas de decisão, ele vai ter que fazer isso consultando esses periódicos, essas plataformas e essas organizações oficiais internacionais sobre a verdade científica, né? Que essas fontes estão atualizando todos os dias. Essa verdade científica, né? Essas fontes que a Bia citou, o UpToDate, enfim, né? Onde a gente pode confiar um pouco mais, e não quer dizer que também não tenha problemas, o Lancet, enfim, tem problemas, mas é onde a gente consegue, de certa forma, um consenso de especialistas, né, e que usam a matemática no sentido de nos aproximar um pouco, ou de minimizar a margem de incerteza, né, minimizar a margem de incerteza. Mas quando a gente fala de verdade científica, a gente tem que colocar entre aspas, né, Samir? E o que você quer dizer sobre a verdade científica, entre aspas? Então, justamente sobre isso que eu queria falar agora, porque quando a gente menciona a verdade científica numa situação de atualização diária dessa verdade científica pela Organização Mundial da Saúde, ora a Organização Mundial da Saúde, o Lancet e outras plataformas estão dizendo usa cloroquina, daqui a pouco não usa cloroquina, usa máscara, não usa máscara, quer dizer, começaram dizendo que não era para usar máscara, depois chegaram à conclusão, com a realidade dos países e os dados que estavam chegando, que a máscara tem um papel muito importante de proteger o outro e de se proteger, né? Mas em várias situações, como é que a gente vai fazer com o lockdown, né? Como é que a gente vai poder abrir o que os franceses chamam de desconfinamento, né? E que os ingleses chamam de lock-off, né? Então, todas essas verdades científicas, na realidade, é muito interessante a gente olhar como é que essa verdade científica, ao longo dos séculos, foi se modificando, né? É sobre isso que eu queria falar um pouquinho agora, se a gente tem um pouquinho de tempo para escutar. Que eu acho que essa parte da filosofia é uma parte importante para o estudante de medicina acompanhar, sabe? Como é que a verdade científica tem se modificado, principalmente do século XVIII para cá. Tá? Então, eu diria, né, que se a gente olha bem a questão da filosofia da ciência,
a gente vai ver que até o século XVIII, até Kant, a verdade científica e a verdade religiosa andavam juntas. A igreja financiava projetos científicos. Muita gente não sabe disso, mas a igreja é que financiava Copérnico e o próprio, não é? Cientistas que ela mesma depois criticou porque vieram com outros achados que não eram exatamente consistentes com o discurso religioso. Então, claro, havia um conflito ali entre religião e verdade científica num determinado momento, tá? Então, Kant, Immanuel Kant, no século XVIII, ele publica um trabalho que é sobre a teoria da razão pura, onde ele propõe essa separação da religião e da ciência. Ele propõe que a verdade religiosa fique num determinado domínio e que a verdade científica, então, passe a ter um papel central na construção da ciência pelo ser humano. E ele faz uma teoria, então, onde ele propõe que, na realidade, o ser humano, a maneira como ele vê o mundo, a maneira como ele vê o fenômeno é uma maneira subjetiva. Por quê? Você estava falando das lentes do cristalino, e exatamente o que Kant dizia. Kant dizia que a cada indivíduo... Ele aprendeu comigo. Há 300 anos atrás você já estava lá conversando com o Kant. 1700. Isso aí. Por isso que você está aí até hoje, né, professor? Na faculdade, tchau. Eu sou do outro milênio. Pois é. Eu também sou. Então, ele, na realidade, falava exatamente isso. Cada sujeito enxerga o mundo de acordo com as suas lentes. E essas lentes são lentes culturais. Ou seja, no século XVIII, Kant já tinha tido uma sacada de que se eu estou dentro de uma determinada cultura, eu vou enxergar um fenômeno social de uma determinada maneira. O outro também vai enxergar de uma outra maneira, de acordo com as lentes culturais dele. Tá? Então, ele inaugura o iluminismo. Kant é o que inaugura o mundo iluminista com essas verdades subjetivas. Ele criou a fenomenologia. Essa fenomenologia influenciou principalmente o direito, tá? Porque as leis passaram a ser as leis humanas e não mais as leis religiosas, tá? Decididas pelos seres humanos, as leis civis que a gente conhece, tanto do direito romano quanto do direito anglo-saxão, e influenciou até Einstein, influenciou Freud, né? O método de Freud é todo baseado na fenomenologia que Kant implementou, né? E até na física ele conseguiu influenciar Einstein. Einstein, ele escreve num dos seus livros que ele foi influenciado por Kant quando ele fez a teoria da relatividade, tá? Então, até Einstein, a física era uma hard science, onde tudo era muito direitinho, muito perfeitinho, tudo muito deduzido racionalisticamente, matematicamente, tudo muito certinho. Até o dia em que Einstein senta num trem na Suíça, saindo de Zurich, e ele está sentado no trem e, de repente, ele vê o trem que está ao lado dele se mover. E ele pensa, o trem que está do meu lado saiu, partiu. Ele se dá conta que não, que o trem que estava ao lado estava parado, que era o trem dele que estava se movendo. E aí ele teve a sacada do movimento relativo e da teoria da relatividade. Ou seja, ele percebeu que, dependendo de onde estivesse o observador, o fenômeno, mesmo natural, ia ser observado e percebido de forma diferente. Então, os dois são 4, né? Então, isso foi no início do século XX, né? Então, no início do século XX, a gente tinha toda a fenomenologia herdada por Kant, tinha a relatividade de Einstein. E aí, como é que ficava a verdade científica? Onde estava a verdade objetiva, né? Como é que a gente ia apalpar? Como é que os cientistas, os filósofos
iam apalpar a verdade objetiva. Mas será que Newton estava errado? Não, aí que tá. Isso é que é interessante. É isso que eu ia até falar um pouquinho depois, mas eu vou falar agora, então. Porque se vem o espaço-tempo... Então, isso é que é interessante da verdade científica. A verdade científica, na realidade, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente faz uma mudança de teoria científica. Por quê? Porque nem sempre essa mudança de teoria significa que a outra ficou completamente obsoleta. Às vezes é uma questão de acomodação dos limites, né? Então, para Newton, a física de Newton está até hoje aí colocando o foguete no espaço. Quem coloca o foguete no espaço não é a física de Einstein, é a física de Newton. É a mecânica de Newton. Por quê? Porque num determinado espaço, tempo e velocidade, é a física de Newton que está valendo. Agora, se o nosso foguete um dia começar a chegar perto da velocidade da luz, o que não aconteceu ainda, bom, aí nós vamos ver uma mecânica que já está dentro dos limites da mecânica de Einstein. Sensacional. Né? Sensacional. Tá? Então, assim, como é que isso se aplica à pandemia? Não vamos perder o foco. Isso se aplica à pandemia porque, atualmente, as verdades científicas estão sendo atualizadas muito rapidamente. E como é que a gente adequa, então, a nossa realidade à verdade científica? Então, eu preciso falar mais um pouquinho sobre a filosofia para a gente entender isso. Tá? Popper, no século XX, ele fez uma proposição como filósofo da ciência, porque eles queriam definir uma verdade objetiva sobre a ciência. Então, ele propôs assim, então, refutar, tá? Porque ele propôs uma noção de aproximação da verdade. Ele disse que a verdade era algo a ser perseguido e nunca atingido, porque no momento em que ela fosse atingida, ela seria, na realidade, ela viraria uma crença, um dogma, que já é o domínio da religião. Tá? Então, eu não estou aqui dizendo que os corpos de conhecimento religiosos ou de outras, talvez, outras tradições não sejam válidos. Eu estou dizendo que diferentes corpos de conhecimento têm diferentes domínios. Tá? Então, o Thomas Kuhn, Popper, mas nós, cientistas, precisamos nos reunir internacionalmente, discutir e debater os nossos achados, os nossos resultados, para poder decidir qual é a verdade objetiva. No momento que todo mundo concorda com determinado resultado, mediante o tempo, o lugar, o espaço, a realidade que nós estamos vivendo, aquela vai ser a verdade objetiva. E ele chamou isso do paradigma científico. Né? Paradigma. Ou pelo menos os especialistas da área, né? Exatamente. Não, todo mundo que eu cientistas. digo dos cientistas, dos especialistas. No momento em que todos os especialistas de uma área se reúnem internacionalmente e todos encontraram resultados similares, ou 90% acharam esses e esses resultados, bom, ali está a verdade objetiva científica. Mas isso não é Habermas também? Por que tu cita só autores anglofônicos? Não, na realidade, o que acontece? Existe uma tradição de filosofia política que também aponta que a verdade objetiva seria aquela debatida e decidida, concluída por reuniões deliberativas. Isso é que Habermas fala. Mas o filósofo da ciência fala em paradigma. Tá? Ele fala em verdade refutável. Né? Então, na filosofia da ciência, além de Kuhn, a gente tem lá Imre Lakatos. E todo esse debate foi feito em inglês, apesar do Habermas ser alemão, do Imre Lakatos ser húngaro, do Thomas Kuhn, de língua inglesa, e o Popper também, Karl Popper, também, que estudou na Inglaterra e ficou na Inglaterra. Toda essa tradição desses últimos 3 séculos, tenha sido escrita ou não em alemão ou em francês, ela tem sido debatida em inglês. Tanto é que, nesse último survey agora,
52,2% do debate sobre a Covid-19 na internet está em inglês. Mas isso me dá um alento para mim, assim, porque eu gosto de filosofia, não entendo nada de filosofia, mas eu gosto. Eu pretendia um dia aprender um pouco. E aí eu escutava o Caetano Veloso cantar, que para entender de filosofia eu tinha que entender de alemão. E eu não tenho a menor pretensão de aprender alemão. Então, se agora, se o pensamento, essa filosofia científica está sendo em inglês... No século XVIII, quando Kant inaugurou essas ideias do idealismo alemão, que depois Hegel, Marx, etc., continuaram, mas século XX a discussão todinha é no inglês, e até hoje a gente fica com o inglês. Mesmo bem. Que a gente seja fã de carteirinha do Ariano Suassuna. Está muito bom. Sim, não, somos. Todos nós temos um apreço, exatamente, temos um apreço muito grande pela língua portuguesa, né? É um apreço muito grande, somos apaixonados pela língua portuguesa e somos apaixonados, assim, pelo nosso país. Eu sou um... do norte ao sul, né? A minha geração, assim, praticamente, é difícil alguém da minha geração não ficar com os olhos marejados quando escuta o hino nacional. Para nós, a nossa pátria mas isso não nos impede de reconhecer a importância do... Então, assim, digamos que isso não é o lado ruim do currículo oculto, né? Isso é uma necessidade que a gente tem de estudar na fonte, estudar nessa outra língua maravilhosa também, cá entre nós. Aliás, deixa eu voltar aqui às perguntas, eu começo devagar. Voltando, aqui bem certinho a pergunta, as habilidades e competências. Professora, qual a diferença entre habilidade e competência linguística? Então, voltando para o foco do nosso encontro, do nosso café filosófico, né? Falar sobre as habilidades e competências linguísticas importantes durante a pandemia para a educação médica. Então, a habilidade, normalmente, é conhecida no currículo como algo que a gente é capaz de fazer porque a gente não tem nenhum impedimento, nem físico, nem cognitivo. Tá? Então, qualquer indivíduo que nasce com um sistema fonoaudiólogo perfeito, sem nenhum déficit cognitivo, ele naturalmente vai aprender a sua língua mãe ou a língua da sua comunidade. Tá? E também, se ele conviver com estrangeiros, ele vai aprender a segunda habilidade, a linguagem verbal. Tá? Agora, a competência linguística já é algo mais complexo da gente definir. É uma discussão. Tá? Isso já é uma discussão calorosa. Vou resumir agora. Então, o que acontece? Eu vou começar dando a definição de competência linguística e depois eu vou falar como é que se chegou a essa definição. Porque senão, se eu falar e não disser nada sobre o que é a competência linguística, alguns alunos aí vão ficar, nossa, mas afinal, o que é qual é essa diferença entre habilidade e competência? Então, habilidade é o que a gente é capaz de fazer naturalmente, ou também de aprender, né, de determinadas formas que nos dê algum desempenho. Tá? Normalmente, em currículo, é definido assim. Por exemplo, a habilidade de ler e escrever. Agora, será que todo mundo que sabe ler e escrever é competente na leitura e na escrita? A gente ouve falar muito em analfabeto funcional. Bom, deve ser porque ele sabe ler e escrever, mas ele não tem a competência para interpretar um texto. Tá? Infelizmente, né? Infelizmente, isso é uma coisa triste no Brasil. Muito triste, em alguns países também. Mas são as definições, né? Para a gente poder compreender o assunto. Sim, e a competência, como eu estava falando, que é algo mais complexo, na literatura a gente vê duas definições de competência linguística principalmente. A gente vê a corrente de Chomsky, que fala que competência é o domínio da estrutura gramatical, tá? E ele acredita numa gramática universal para todos os seres humanos. Por quê? Porque ele acredita que o ser humano já nasce com um hardware no cérebro que tem redes neurais que estão prontas e que os sons e os códigos vão tocando
essas redes neurais do nosso cérebro que estão prontinhas, tá? Então, vão tocando se a gente tiver os ouvidos perfeitos para poder fazer essa recepção, né? E também tem uma cognição razoável verbal. É meio o nosso Ângelo Machado, de neuroanatomia, assim, a gente estuda isso. Isso, exatamente. Bom, giro de Broca, ali tem direitinho, Wernicke. Isso, bom, então tem uma parte do cérebro... Já tem, a gente sabe até certinho onde é que está. Exatamente, a neurociência já descobriu que parte do cérebro é essa, infelizmente, até através de situações adversas, né? Claro, um AVC. Um AVC vai mostrar exatamente aonde no cérebro a linguagem ficou comprometida. Né? Exatamente. Bom, já a outra corrente, que é a corrente do Vygotsky, que é um russo, mas que só foi lido a partir de 1962, porque foi traduzido para o inglês, né? Senão a gente ia ter que ler russo. Senão, a gente não, acho que a gente não teria descoberto o Vygotsky e o socio-interacionismo, tá? Que é a outra corrente de competência linguística. Essa corrente já acha que, na realidade, a gente precisa da interação social para poder formar essas redes neurais no nosso cérebro, para que essas sinapses aconteçam, para que as redes neurais se teçam no nosso cérebro, tá? Então, ele já tem uma outra maneira de ver a questão tanto da aquisição da linguagem quanto do desenvolvimento cognitivo. Bom, essas teorias, obviamente, correram paralelamente aos movimentos educacionais, às teorias de educação. Porque justamente a pesquisa em aquisição de linguagem foi iluminando a pesquisa de desenvolvimento da cognição e vice-versa. Então, elas foram caminhando juntas. Saíram do behaviorismo na década de 60, entraram no construtivismo, e, aliás, eu queria mostrar a figura emblemática dessa jornada de educação médica, na minha opinião. Sim, a minha entrevistada, ela vai me trazendo desafios aqui, desafios tecnológicos, né? Ai, meu Deus do céu! Olha só. Vamos mostrar aqui essa figura emblemática, na minha opinião. Qual era a profissão dela, Bia? Então, quando a gente mostrá-la, eu vou dizer. Vocês que estão nos acompanhando aí, essa é uma apresentaçãozinha com 88 slides, né? Não, calma, só 3, tá? Tá, então, aí está a figura emblemática, na minha opinião, dessa jornada de educação médica. Por quê? Qual era o trabalho de Maria Montessori, em primeiro lugar, antes dela se tornar uma das pedagogas mais famosas do mundo? Acho que todo mundo sabe que ela foi uma das primeiras médicas da Itália. A gente não fala assim, todo mundo sabe, porque quem não sabe fica numa situação assim de... mas a Maria Montessori é mais famosa. Então, a Maria Montessori, ela era uma médica, uma das primeiras médicas da Itália. Tem gente que diz que foi a primeira, a segunda ou a terceira, mas não importa se ela foi a primeira ou não. Mas isso é interessante. Tu está te referindo à questão de gênero. Uma das primeiras médicas italianas. Sim, em 1870 ela é nascida, sim, faz sentido. Faz sentido. Então, assim, mas o que é importante é que ela foi certamente uma das primeiras médicas que se importaram com a questão do aluno no centro do seu processo de aprendizagem. Ou melhor, eu nem deveria estar falando a palavra aluno, né? Porque aluno quer dizer aquele que não tem luz. E foi exatamente o que a Maria Montessori veio mostrar. Estudante. Que todo mundo, que o estudante, que a criança, o ser humano, ele já nasce cheio de luz, aberto para o conhecimento. E que ele é capaz, todo mundo é capaz de construir o seu próprio conhecimento. Ela é a mãe do... Ninguém falava do construtivismo com esse nome
quando a Maria Montessori começou a atuar. É tão bonita a história dela, começou, talvez até por ser médica, ela trabalhava com crianças especiais. Ela trabalhou com crianças especiais, implementou escolas em regiões muito pobres de Roma e da Itália, e quando a Itália o fascismo começou a ficar mais dominante na Itália, ela imigrou para os Estados Unidos, para Nova York. Lá ela conheceu o John Dewey, na Columbia University, em Nova York, e lá eles, então, travaram muitos intercâmbios culturais, onde o John Dewey aprendeu com a Maria Montessori. Mas a Maria Montessori, pelo que eu sei, ela desenvolveu a parte inicial, o insight da teoria educacional dela, justamente porque o coração dela queria fazer aquelas crianças que tinham dificuldade, crianças especiais, aprender. E dessa estratégia, de toda essa teoria, toda essa filosofia, né, ela então percebeu que funcionava também para pessoas que não tivessem essas dificuldades. Exatamente. Né? Não só com as crianças especiais, mas com as crianças que tinham desvantagens socioeconômicas. Ela percebeu que se ela implementasse o ambiente certo, com a metodologia certa, que qualquer um poderia aprender. O currículo oculto certo. Eu diria que a maneira de fazer certa, mais ainda até do que o currículo oculto dela, na realidade, era a premissa de que todo mundo pode aprender. Tem as desvantagens cognitivas, tem as desvantagens socioeconômicas. Se a gente implementa o ambiente certo, e ela criou toda uma arquitetura escolar, com cadeirinhas baixinhas, mesinhas pequenininhas, deu autonomia à criança, mostrou... Tirou a criança daquela posição de um ser humano pequenininho. Isso, né? Exatamente. E passou a colocar a criança na posição de ser humano. Exatamente. Ela acreditou que se você desse liberdade a uma criança, ela ia ter amor pela aprendizagem. Eu acho meio parecido com esses meninos aqui da Liga, né? Que a gente dá liberdade para eles e eles fazem uma jornada, né? Exatamente. Você pode ver isso, né? Você deu plena liberdade de atuação. E olha quantos projetos já se multiplicaram, porque o ambiente de liberdade, de autonomia foi criado, né? Então, assim, quando eu trabalhei como voluntária, como arte educadora, exatamente o trabalho era desenvolver habilidades e competências linguísticas para que essas crianças em desvantagens socioeconômicas e crianças com autismo também. Eu cheguei a trabalhar como voluntária no Hospital Santo Antônio, lá em Porto Alegre, na equipe do Dr. Ricardo e de pediatria, né, com crianças autistas, ano retrasado. E na Inglaterra trabalhei muito usando o teatro, sempre com a ideia de desenvolver habilidades e competências linguísticas para crianças. Essa é a pergunta. Né? Quais as metodologias que você já utilizou e utiliza para desenvolver as competências em línguas estrangeiras? Então, como eu estava falando, quando eu atuei como professora de línguas no Dover Brooks College, naquela época, na década de 90, a gente já utilizava metodologias ativas, né? Como as professoras da manhã, a Simone De Bacco e a Rosário Sperotto, contaram para a gente, né, que elas estão trabalhando nessa área. Na década de 90, na Inglaterra, já se usava flipped classroom, que é a classe invertida. Já se usava ensino híbrido, né? Já se Aproveitando o inglês aqui, deixa eu aprender um pouquinho de inglês. Como se diz em inglês o ensino híbrido? On and off. On and off. On and off. Tá? Já se utilizava também os games, muito, né? Né? Os personal computers na década de 90. Então, já tinham dias ativos onde o aluno sentava, escolhia qual era o game, qual era a conversa entre pares, né? Fazer o trabalho em casa de projeto.
todas as metodologias ativas. Isso eu fiz no Dover Brooks. Quando eu comecei a atuar em ONGs na Inglaterra, eu atuei no Dolly Fall Educational Foundation com crianças que tinham desvantagens socioeconômicas. A Inglaterra é um país rico, é verdade, mas justamente por ser um país rico, que ela tem bairros proletários, que onde o desemprego dominava, as tinham problemas sérios, porque onde há desemprego, há alcoolismo, há violência doméstica. Então, nós tínhamos que fazer intervenções através da arte nessas escolas para ajudar essas crianças a desenvolver as suas habilidades e competências linguísticas na sua língua mãe, né? Que ficavam comprometidas com a desvantagem daquela ausência de capital cultural naqueles lares, né? Então, a gente tinha que compensar por não ter um ambiente. Então, nós tínhamos que criar esse ambiente montessoriano para poder compensar a ausência do capital cultural, que elas não tinham em casa, né? E, então, eu comecei a usar muito o teatro e o role-playing. E depois, quando eu fui para a França fazer também trabalhos voluntários e na Espanha, sempre desenvolvendo a competência linguística e para poder ajudar as pessoas a desenvolver competências linguísticas na volta ao Brasil, aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com imersão, tá? Imersão natural, eu utilizei para desenvolver minhas próprias competências linguísticas. Fiz 5 anos de Aliança Francesa, mas eu só fui desenvolver minha competência em francês na França como voluntária. Mas, por favor, desculpe lhe interromper, mas... Oi? Então, nós vamos concluir já, tá? Nós estamos exatamente... Sim. Ok. Obrigada. Tem 20 minutos. Ótimo. Tá ótimo. É exatamente o que a gente precisa, tá? Na verdade, eu influenciei mal a Bia, né? Porque eu falo tanto, ela convivendo comigo, ela está falando também, né? Mas... Aliás, é por isso que nós estamos sem máscara, tá? Ah, sim, lógico. Antes que a gente dê mau exemplo. Eu não falo nada de francês, né? E também não tenho a menor pretensão de falar, mas eu acho o francês uma língua tão linda, uma sonoridade tão linda, que eu vou te pedir para pronunciar, tu falou... Da parada cardíaca. Exatamente o que vocês fazem no laboratório e o que os cursos de imersão fazem no Brasil. A gente simula uma imersão natural, tá? Para poder desenvolver a competência linguística. Perfeito. Tá? Você me perguntou das soft skills. Pois é, fala um pouquinho para nós sobre a questão das habilidades não técnicas. Olha, embora a Sueli Grossman já tenha falado bastante na metodologia que ela propôs sobre isso, o que seriam as soft skills em educação médica? Pelo currículo que a gente tem atualmente, eu não fiz essa enquete, mas eu acredito que pelo menos 90% do tempo vocês aprendam os hard skills, né? Que são o conhecimento técnico da medicina, né? E talvez
mais 10%, se eu estiver sendo otimista ou pessimista, vocês podem me dizer, sobre as habilidades de comunicação com o paciente, né? Que a doutora Sueli Grossman, aquela pérola, nos deu, né? Sobre a questão da humanização da medicina, né? Então, outro dia a gente estava assistindo, né, Samir, uma talk, uma TED Talk sobre comunicação, e essa moça estava nos dizendo que a medicina do século XXI ia ser muito importante para o médico desenvolver as soft skills. Por quê? Porque o computador vai chegar com o diagnóstico de todos os dados que o médico vai colocar ali, depois de fazer a anamnese e os milhões de exames que tem agora, de imagens, disso e daquilo. E qual vai ser o papel do médico, a não ser fazer exatamente o que a Sueli estava dizendo, que é sentar com o paciente para fazer um pacto com o paciente, escutar o paciente, se comunicar de coração a coração com o paciente, e então poder atuar sobre como decidir conjuntamente qual vai ser aquele tratamento, como é que eles vão tratar daquela situação, ele, a família, a comunidade de trabalho desse paciente, etc. Concordo, isso é muito importante. Eu acho que é muito bem trabalhado aqui em Pelotas. Eles têm as cadeiras de psicologia médica, né? A comunicação médico-paciente. Mas as soft skills, as habilidades não técnicas, assim, isso é importante deixar claro, né? Entubar um paciente, colocar um catéter na veia central, são habilidades técnicas que a gente desenvolve, competências, né? Mas as habilidades não técnicas, como, por exemplo, a comunicação, é um exemplo. Né? Eu entrar na comunicação da equipe agora. Exatamente, tá bem. Porque não é apenas a comunicação com o paciente. O profissional médico, ele não trabalha sozinho. Com exceção dos psicanalistas, todos os outros profissionais da área da saúde, eles trabalham em equipe. E existe muito conhecimento, assim como a gente aprende o plexo braquial, a gente também aprende a se comunicar em equipe, em geral, e especialmente em situações de emergência, que é quando entra, inclusive, o gerenciamento de recursos em crise. Exatamente. Né? E aí também entra a questão do gerenciamento de tarefas, entra também a questão da liderança, que são todas habilidades não técnicas. Há habilidades que a gente não enxerga, habilidades que são invisíveis, né? Mas o invisível é essencial. Né? De Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E o Covid, o coronavírus, ele é invisível, né? Mas ele está aí. Então, isso é fundamental da gente compreender, né, essas habilidades não técnicas, que, aliás, já são há muitos anos trabalhadas nas faculdades de medicina europeias, especialmente começaram a ser trabalhadas nas faculdades de língua inglesa, anglo-saxãs, né? Depois a Espanha, depois o Chile, né, com o espanhol também aqui, trabalhando questões de comunicação com o paciente e com a equipe. Então, eu ia falar um pouco disso justamente porque, de novo, a gente vê o protagonismo da literatura anglo-saxã nessa área. Tá? E a gente não tem como negar isso. Por mais que a gente seja fã de carteirinha de Suassuna, a educação médica, as abordagens construtivistas nas escolas médicas, como a Sueli Grossman estava falando na Calgary, Cambridge. E também, eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma dica de vocês assistirem um vídeo da doutora Catherine Allen, da Harvard School of Medical Education. Tá? Depois do seminário, qualquer dia que vocês tiverem tempo, deem uma olhada nesse vídeo, porque esse vídeo ele engloba exatamente a abordagem construtivista de educação médica que valoriza a comunicação clara numa equipe. E já está documentado na literatura que a comunicação clara numa equipe de emergência médica, ela salva vidas. Isso já é estatístico, isso já é dado estatístico documentado. Tá? Então, esse protagonismo das escolas médicas, tanto americanas, quanto inglesas, quanto canadenses,
de utilizar abordagens que desenvolvem as competências de comunicação, inclusive algumas utilizam o teatro. Assim como eu utilizei o teatro como arte educadora voluntária para desenvolver a habilidade e competência linguística das crianças que estavam com dificuldade de leitura no inglês, a doutora Catherine Nellen fala dos 5 princípios da comunicação para resolver Crisis Resource Management, que é o gerenciamento de recursos numa situação de crise, que é exatamente o que a gente tem numa pandemia. Tá? Então, nos ambientes hospitalares, é uma equipe multidisciplinar, né? Numa emergência médica, tem uma equipe ali. Se as pessoas não tiverem uma comunicação clara, o desfecho pode ser negativo, muitas vezes. Então, aqui nós temos a última pergunta. Qual a sua mensagem final para os participantes da primeira jornada da Liga de Educação Médica, é tão bonito, que é o dia 18 de julho de 2020, o dia do nascimento oficial por simulação, lá bem sim, nasceu hoje, né? Sabia? Nasceu hoje porque hoje eles se tornaram independentes de você, né? Sabia? Exatamente, exatamente. Hoje, o que eles criaram com essa jornada mostrou que o Samir só deu aquele impulso montessoriano e eles saíram do ano. Dizer que qualquer coisa que a gente escolha fazer, a gente tem que escolher o que a gente ama fazer, sabe? A vocação é uma missão, é uma paixão, e o que a gente faz com paixão, com amor, com dedicação, vai dar certo. Eu tenho uma filha que é atriz e a outra é designer. E a filha que é atriz, eu disse para ela, olha, é uma escolha difícil, mas ela me disse, mas o que eu posso fazer? Eu não sei viver sem a arte. Então, eu vou dizer a mesma coisa, vocês não sabem viver sem a medicina? Então, o jeito é se tornar competente em medicina e serem 2 médicos. E muito obrigada pelo convite. Muito bem.